Os meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz aí, diga graças a Deus. Estou feliz e agradecido a Deus de poder voltar a esta casa, a este lugar de adoração, onde Deus tem sido glorificado. Aqui o meu registro de agradecimento, querido pastor Simval, sua muito digna esposa, pastora Rosália. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês, todos os pastores que receberam aqui com um sorriso, um abraço, amigos, Deus tem me dado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Como já foi dito, esposa Aira Falcão Mendes ganhou um presente quando casou comigo, né? Mendes no sobrenome dela. Implementada, ficou muito mais bonito, né, meu amor? Interessante, lógico. Interessante, irmãos, que interessante que tempos depois de casados, nós descobrimos uma coisa interessante. Meu nome, todo mundo sabe, é Adriano, né? Adriano vem de pessoa escura. As pessoas escuras por causa da pele. Embora não é o meu caso, né? Mas é a etimologia de Adriano é pessoa escura. Aí depois de casado, muito tempo, nós descobrimos que Naira quer dizer aquela que traz luz para a escuridão. Deu certo, como diz na minha terra, deu certinho. Pense. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nos Antigos Testamentos. Livro do profeta Josué. Do líder Josué. Do herdeiro Josué. Do capitão Josué. Como você quiser chamar. Capítulo 24. Versículo 15. Todos encontraram? Digam amém. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler só a parte final, verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sentem-se, por gentileza. Os irmãos estão cientes de que nós estamos em um seminário. Seminário, sei que os irmãos sabem muito bem disso. Ele carrega um perfil mais didático. Todo mundo sabe que eu sou um pregador pentecostal, embora sou daqueles mais comedidos, né? Já fui muito mais agitado no início. Quem me conhece aqui sabe que eu era bem no 12, né, como diz o outro, mas o tempo vai passando, não é por causa da idade não, porque não tem nada a ver esse negócio de idade. Um negócio de idade, tudo do povo é não, porque a idade vai chegando. Que conversa? É porque a gente vai ficando mais, né, Tarcísio, com um pouco mais de maturidade, mais comedido, vai querendo mais. Na verdade, nós vamos entendendo que não é no grito. A gente acaba entendendo isso, né? Às vezes nós somos pressionados a
a querermos o que alguém chama de a resposta da igreja. E às vezes para alguém a resposta da igreja é quando o povo... Eu me lembro que no início do meu ministério, pastor Silvio, eu pregava em alguns lugares e não tinha aqueles movimentos, eu saía arrasado, eu dizia, meu Deus, o senhor deve ter passado por isso também, né? Eu dizia, meu Deus do céu, o que foi que houve comigo hoje, que quase ninguém deu glória a Deus, não teve aquele movimento, porque a gente acha que aquela questão do feedback da igreja, né? E, na verdade, Deus trabalha também no cício, Deus trabalha também com a brisa, Deus trabalha também com aquele vento suave, né? Elias estava na caverna esperando o movimento, teve fogo, a Bíblia diz que Deus não estava no fogo, teve terremoto, a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto, a Bíblia diz assim, e eis que fez-se um cício. Cício é um ventinho, uma marolazinha, aquele vento que mal balança uma folha. A Bíblia diz assim, e Deus estava naquele vento. O problema nosso é que nós absorvemos a ideia, às vezes equivocada, de que Deus só está se o ambiente tiver muito barulho, né? E às vezes ambiente de barulho não quer dizer que Deus está lá. Deus trabalha no silêncio, nos mínimos detalhes, como diz o poeta paraibano, Deus trabalha nos minimórios das coisas. É só você parar para analisar que Deus está na simplicidade das coisas. Então, tratando-se de um seminário, eu quero trazer para você hoje algumas reflexões acerca do que nós acabamos de ler. Mas antes eu quero só apresentar para vocês aqui meus 2 últimos livros. Esse livro aqui eu lancei ele no final do ano passado. Não temerei mal algum, lições inspiradoras do Salmo 23. Se eu perguntar aqui, quem se identifica aqui com o Salmo 23, eu acredito que nós teremos aqui uma manifestação uníssona. Todos aqui têm uma relação com o Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Os teólogos dizem que o Salmo 23 é a pérola dentre todos os salmos. Isso não faz do Salmo 23 ele ser maior do que os demais, porque todos os salmos estão no cânon sagrado, são considerados inspirados por Deus, então estão em pé de igualdade. Mas o Salmo 23 é o salmo mais popular do cancioneiro judaico, né? Do que nós conhecemos de livro dos Salmos. Os judeus, na forma deles falarem, eles dizem que o Salmo 23 é o maior poema do Sefer Tehilim. Sefer Tehilim, traduzindo, livro dos louvores. Para eles é o maior poema que existe lá. E todos nós temos uma relação com o Salmo 23. Então, eu sempre tive um desejo de transferir o conhecimento. Há mais de 20 anos que eu prego sobre o Salmo 23. E interessante que uma vez eu vou muito no Ceará. Tem cearense aqui? Deixa eu ver. O cearense, você conhece ele pela circunferência craniana. Só para você olhar de longe, que não é o caso das mulheres, mas é um fenômeno que se manifesta mais nos homens, né? A Bíblia diz, conhecereis a árvore pelos frutos. E se tivesse um versículo na Bíblia, estava escrito assim, e os cearenses conhecereis pelo tamanho da cabeça deles, né? Mas as mulheres não têm esse problema, é mais os homens. E eu vou muito no Ceará, e eu fui pregar no Ceará, numa cidade chamada Sobral, e eu fiquei 3 dias falando no Salmo 23. No último dia, eu vou subindo no púlpito, então chegou um irmão para mim, um obreiro, disse, pastor, você vai falar sobre o Salmo 23 de novo? Eu falei, de novo. Aí ele disse, não tem outro salmo para o senhor falar não? Eu falei, tem, mas 149. Aí ele disse, mas por que o Salmo 23? Porque o senhor não escolheu? Eu falei, porque é o Salmo 23, e ele é um salmo muito profundo. Não, mas eu conheço o Salmo 23, e eu perguntei se ele de fato conhecia o Salmo 23, e na fala dele descobri que na verdade ele não conhecia. A começar com um detalhe, você quer ver uma coisa? Me ajude. A vida inteira nós citamos o Salmo 23 como, o Senhor é o meu pastor. Vamos lá, irmão. O Senhor é o meu pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem dos que estão aqui nunca lhe faltou nada? É impossível, irmão. Todos nós temos falta de muitas coisas. Às vezes falta-nos força, fé, alegria. No meu caso, dinheiro. Para vocês não. Dinheiro para vocês não falta. Mas de vez em quando para mim falta. Então,
De vez em quando falta muita coisa para a gente, não é verdade? Aí a pergunta é, se nos falta muita coisa, então por que a gente cita o Salmo 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Foi isso que Davi disse? Não. Se você estudar o Salmo 23, você vai ver que Davi, ao proferir o Salmo 23, ele disse, Adonai roi lo ersá, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou, dependendo da tradução, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Muda tudo. Uma coisa é eu dizer o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra coisa é eu dizer o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou de nada sentirei falta. Você quer aprofundar-se no Salmo 23? Eu indico esse livro para você, apenas R$40, débito, crédito ou Pix. Esse aqui eu lancei agora em março, é o meu mais novo livro, O Arauto, Manual para o Pregador. Esse livro aqui é para quem quer pregar, gosta de pregar, já prega e quer melhorar como pregador. Se no início do meu ministério eu tivesse um material que me ajudasse como pregador, eu não teria cometido tantos erros que eu cometi. E olha que isso é uma busca eterna, a gente nunca chega ao chamado nível pleno, não, a gente sempre está buscando conhecimento. E olha que, por bondade de Deus, eu tive uma base, um background muito bom, e eu nunca andei nos púlpitos falando inglês, os bons entendedores entenderam. Eu nunca andei por aí falando coisas indevidas, né? Mas assim, nós como pregadores precisamos aprender todos os dias. O que é que eu fiz? Eu peguei 50 adjetivos e coloquei nesse livro que todas as pessoas ao assumirem o púlpito precisam usar. Mas por que o senhor colocou o nome de o arauto? O arauto era o encarregado do rei, chamado pelo rei para levar para o povo a vontade do rei. Espero não ter dado uma de Dilma aqui, vocês me entenderam. Vou repetir. O arauto era chamado pelo rei para levar para o povo a vontade do rei, falando para o povo o que o rei queria que o povo ouvisse, sem aumentar nem diminuir. Então esse é o compromisso do arauto. O pregador, para mim, a responsabilidade dele é transmitir para o povo aquilo que o rei quer que o povo escute, sem aumentar nem diminuir. Aqui eu começo falando sobre humildade, usando Jesus, o maior pregador, vou até a autenticidade. Eu falo sobre comunicabilidade, como se comunicar. Eu falo sobre aplicabilidade, como você aplicar as palavras, o texto ou o sermão. Eu falo sobre a profundidade, mas quando eu falo sobre profundidade aqui, eu não falo daquela profundidade que complica, porque tem gente que quer ser profundo demais, complica demais e ninguém entende nada. Jesus, ele era profundo, mas até as crianças entendiam ele. É tanto que as crianças vinham para ouvir Jesus. Eu falo sobre autenticidade, sinceridade, amabilidade, tudo atrelado à mensagem. Na última página desse livro aqui tem um QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você vai baixar um e-book que eu escrevi para dar de presente para quem adquirir esse livro. Um e-book com 50 sermões. Então tem aqui, 50 sermões para o arauto. Sermões com introdução, desenvolvimento, conclusão, princípio, meio e fim, a maioria deles com ilustrações para você aplicar na mensagem, sermões que eu prego a vida inteira. Pastor, se eu quiser mudar o tema do sermão, o sermão é seu, você faz o que você quiser, tá bom? E um pregador que estava pregando sobre Zaqueu, ele se empolgou, aquele pregador pentecostal, aí na hora ele trocou, em vez de Zaqueu ele colocava Nicodemos, e porque Nicodemos em cima da árvore, o pastor atrás dele dizia, não é Nicodemos não, meu irmão, é Zaqueu. E ele, porque Nicodemos em cima da árvore, o pastor atrás dele dizia, não é Nicodemos, meu irmão, é Zaqueu. Ele disse, pastor, a pregação é minha, eu boto quem eu quiser em cima da árvore, tá bom? Então o sermão vai ser seu, você coloca o tema que você quiser. Então esse livro aqui apenas R$60, débito, crédito ou Pix. Passa lá no final e abençoa o nosso ministério. Quantos nesta noite vieram ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Queridos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus por essa bonita iniciativa dessa igreja de sempre estar praticando esse seminário para a família. Não há nada que estruture mais, não há nada que traga mais robustez para uma igreja do que o alicerce para a família. E esse alicerce para a família, acredite, ele é adquirido através da palavra de Deus.
e através da palavra de Deus sendo ensinada. Quando eu pensei em falar com vocês na noite de hoje aqui, dando abertura a este seminário, eu escrevi algumas coisas, pontuando-as para trazê-las aqui para comunicar com vocês. E dentre as muitas coisas que eu pensei para falar com vocês, esse texto que nós ora lemos, ele veio ao meu coração. Josué, capítulo 24 e versículo 15. Todos nós somos sabedores que Josué está aqui no fim da sua vida. A velhice ou a idade avançada tinha chegado para a vida de Josué. Os teólogos dizem que no capítulo 24 você vai ver o último discurso de Josué. Josué leva todo mundo para Siquém, e diante de Siquém Josué reúne os cabeças das tribos do povo de Israel. Imagine que tinha ali um total que ultrapassava, segundo Flávio Joséfo, já mais de 3 milhões de pessoas. Imagine Josué falando a todo este povo. Quem conhece a história de Josué sabe que Josué foi um dos maiores guerreiros da história de Israel. Josué capitaneou o povo de Deus por muito tempo, trazendo vitórias para Israel. Não só isso, Josué foi o herdeiro dinástico de Moisés. Antes de Moisés morrer, todo mundo sabe que Josué foi aquele que foi o sucessor de Moisés. Deus aparece para Josué, e Deus dá a Josué uma incumbência das mais extraordinárias. Se você ler capítulo 1 do livro de Josué, você vai ver que Deus chegou para Josué e disse: Josué, dispõe-te agora, porque tu farás o meu povo herdar a terra que eu prometi ao meu servo Moisés. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei, a minha presença será contigo. Então Josué estava diante desta grande responsabilidade de levar o povo à terra prometida. Na qualidade de líder, na qualidade de capitão, Josué foi desafiado a andar na presença do Senhor. Josué foi desafiado a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, sem se desvencilhar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Josué também foi um homem que andou debaixo da presença do Senhor. E Josué tinha a responsabilidade de refletir isto diante da grande nação de Israel. Josué chega agora no fim dos seus dias, olha para todo aquele povo e percebe que o povo está dividido, opiniões divididas, crenças divididas, sincretismo religioso. A cultura daquelas pessoas, ela está uma cultura agora completamente miscigenada, ou seja, misturada. Josué reúne esse povo e diz assim: no último discurso da minha vida, eu quero dizer uma coisa para vocês, ou declarar-lhes uma coisa. Hoje eu vim dizer para vocês a quem eu estou decidido a servir, e não só eu, como a minha família, porque nas palavras de Josué, você vai ver Josué dizendo: eu vou, mas levo os meus comigo, eu vou, mas levo a minha família comigo. Eu não sei quem lembra aqui de uma campanha que foi feita há muito tempo atrás na escola dominical, e vinha na epígrafe da lição da escola dominical o seguinte dizer: não venha ou não mande seus filhos para a escola dominical, vá com eles. Ou seja, o que eles queriam dizer ali é: vá e leve sua família, leve os seus filhos. É mais ou menos isso que Josué está dizendo aqui. Josué está dizendo: eu decido por mim e pela minha casa. Nós sabemos que existe um peso muito grande nisso. Quando eu digo decido por mim e pela minha casa, Josué está dizendo: eu serei a maior influência da minha casa no que diz respeito a servir a Deus. Aí Josué olha para o povo e diz assim: vocês têm aqui 3 opções.
uma delas eu já decidi por ela. Mas como vocês têm o livre arbítrio, escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses que serviram os vossos pais lá no Egito, ou se aqueles deuses que alguns dos vossos estão servindo agora além do Siquém. Se vocês quiserem, vocês têm esta ampla opção, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui está sendo profeta da sua casa. Josué aqui está dizendo: eu não sei o que vocês querem, mas o que eu quero eu sei. Eu não sei por quem vocês estão sendo influenciados, mas eu sei a influência que já dominou minha vida, meu coração, o meu ser e a minha casa. No que diz respeito a servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você fizer um levantamento sobre a vida de Josué, você vai descobrir que Josué tem diante dele alguns desafios. Por exemplo, o desafio geográfico. Josué não está mais no Egito. Josué está em Siquém, lugar completamente diferente. E você sabe que na maioria das vezes, quando a geografia, ou quando nós mudamos de geografia, nós encontramos desafios diferentes, desafios novos. Josué está diante de um desafio aqui, que é a idade dele, aquela questão temporal. Josué não é mais aquele capitão com 30, 40 anos de idade. Josué está com quase 110 anos. Aqui estão também os desafios inerentes à idade de Josué. Outro detalhe: Josué está diante de uma multidão que não é mais aquela que saiu lá do Egito. Em que sentido? Se você estudar a história da peregrinação deles, você vai descobrir que os que saíram do Egito foram 503.670 pessoas de 20 anos para cima. Só que tem um detalhe: dos que saíram do Egito, apenas 2 pisaram a terra prometida, Josué e Caleb. Imagine comigo que durante todo este percurso, aquela multidão foi se renovando. Com isso vai trazendo pensamento novo, entendimento novo, proposta nova, novos desafios. Desafio geográfico, desafio da idade, desafio agora de uma geração nova. E outro detalhe, uma pressão popular sobre Josué. Como assim, pastor? Josué, as coisas estão mudando. Josué, estamos vivendo outro tempo. Josué, nós não somos mais os mesmos. Todos nós somos sabedores que 24 horas nós enfrentamos pressões. Só quem decidiu servir a Deus sem se preocupar com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, com o que eles acham, é que irão vencer estes desafios. Deixa eu ver se tem pelo menos um aqui. Quando eu comecei a pensar sobre Josué, diante dessa circunstância que ele viveu, eu anotei aqui alguns desafios que nós, como famílias modernas, precisamos enfrentar. Primeiro desafio: existe uma coisa que nós estamos sendo bombardeadas por ela 24 horas: relativismo moral. O relativismo moral, ele tem bombardeado a igreja de Jesus Cristo de uma forma como nunca antes vista. Como assim, pastor? As pessoas estão querendo trazer para a igreja entendimentos, pensamentos, cultura, mentalidade, comportamentos lá de fora. Eu li uma frase de um autor americano chamado Warren Wiersbe, que eu nunca mais esqueci. Ele disse: houve um tempo em que a igreja julgava o mundo, mas estamos chegando em uma época em que o mundo está querendo julgar a igreja. Ou seja, nós estamos sendo, se não tivermos cuidado, sendo levados por ondas,
sendo levados por entendimento. E essa questão do relativismo é muito complicado. Por quê? Porque o tempo vai passando e nós vamos nos acostumando com a ideia do normal, da normatividade, com a ideia de que isso não é pecado, com a ideia de que isso não vai afetar em nada, com a ideia de que isso é só um exagero, com a ideia de que não é bem assim, é só você ter cuidado que vai dar certo. Irmão, não adianta, nós fomos chamados para sermos diferentes e ponto final. A expressão que aparece na Bíblia é: sai dela, povo meu, eu vos tirei do meio dela para que sejam diferentes. E acabou a história. Há muito tempo atrás eu li um livro. Esse livro até hoje ele está em domínio público. Se você entrar em qualquer lugar aí na internet, nessas bibliotecas free, você vai conseguir baixar. Se não, você vai lá no Amazon, ele está bem baratinho lá. Janela de Overton. Todo mundo precisava ler esse livro. O que é qual é a teoria do Dr. Overton? Chamado de Janela de Overton porque foi o Dr. Overton que criou essa ideia da janela de Overton. Ele diz que nós vivemos num mundo em que tem uma janela de relativismo que ela se move de acordo com o tempo. O que é que o Dr. Overton diz? Há 20 anos atrás, eu acho que há 20 anos atrás, quem é que lembra daquele alarde que houve no Brasil, do primeiro beijo gay na novela? Quem lembra disso aqui? Eu acho que foi mais ou menos 20 anos atrás, não foi? Aquilo deu uma repercussão, era só o que se falava, era um negócio que todo mundo estava assustado com aquilo. Por quê? Até então, as pessoas assistiam as novelas e o cara que tinha lá um romancezinho, uma intrigazinha, uma brigazinha, aquela confusãozinha, que no final todo mundo sabia como era que ia terminar o amor de novela. Quando começou aquele negócio do primeiro beijo gay na novela, aquilo causou um espanto maior do mundo. Hoje, é a coisa mais comum que existe. Isso está nas novelas. Você vai assistir uma série de heróis da Marvel, está lá. Fizeram agora uma série sobre o cangaço nordestino, e eu fiquei assustado, porque está lá a presença no cangaço lá, ou seja, está em todas as áreas. O que é que o Dr. Overton diz? Através de novelas, músicas, filmes e entretenimento, essa janela vai se movendo aos poucos, fazendo com que eu e você absorvamos isso e tenhamos a ideia de que isto é normal e natural, é a coisa mais comum do mundo. Eu usei aqui o exemplo do beijo gay aqui, mas tem muitas outras coisas. A licenciosidade plena, o sexo livre nas novelas e nos filmes, a brutalidade, o assassinato. Antigamente, quando ia passar uma cena de extrema violência, eles embaçavam, eles escondiam, só passava o resultado. Hoje virou comum, ou seja, o que eles estão querendo é introjetar dentro de nós esses absurdos como algo comum. É o relativismo entrando dentro da igreja, consequentemente dentro das famílias. O nosso comprometimento é respeitar quem quer que seja, apesar das suas decisões. A igreja foi chamada para respeitá-los, trazê-los para o nosso meio e pregar o evangelho de Jesus Cristo para eles, mas com um detalhe: jamais nós devemos absorver a ideia de que pecado não é mais pecado. Não, o que o diabo quer é entrar no nosso meio sorrateiramente, com relativismo da moral, disfarçado de coisas culturais, para destruir a igreja. Quem aqui lembra-se de Tobias e Sambalate? Eles criaram várias estratégias, lembram-se deles? Mas teve uma estratégia de Tobias e Sambalate que é assustadora. Se você ler o capítulo 4 de Neemias, Tobias e Sambalate diz assim: eles estão macomunando-se, e eles chegam entre si e dizem assim: entremos no meio deles, sem que eles nos percebam ou nos descubram. Depois de estarmos lá, faremos cessar a obra
e mataremos todos eles. Tem uma coisa aqui que me intriga. Como foi que Tobias e Sambalate entrou ou entraria no meio dos judeus? Por quê? Vestimentas diferentes, cultura diferente, linguajar diferente, comportamento diferente, tudo diferente. Como que Tobias e Sambalate entraria no meio deles? Vocês se lembram de um videozinho que viralizou de uma ativista dizendo que a melhor forma era tornar-se uma professora da escola dominical para chegar nas igrejas e começar a formar o coração e a cabeça das crianças? Porque uma criança tem uma mente fértil que absorve, é como uma esponja, e dificilmente depois dela criar uma base, como os americanos chamam de background, para você mudar aquilo ali, vai dar muito trabalho. Então a estratégia deles é: vamos entrar no meio deles, cantando como eles cantam, vestindo-se como eles se vestem, crendo no que eles creem, falando, usando o mesmo linguajar deles. Para quê? Para que nós possamos desestruturá-los, fazer a obra parar, e depois nós mataremos eles. Sabe qual foi a felicidade de Israel ali, do povo judeu? É porque Neemias era um homem que veio com um propósito que Deus colocou no seu coração de não se contaminar. Ele disse: não descerei, não me rebaixarei a vocês, não darei ouvidos a vocês, usando a seguinte máxima: estamos ocupados com uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o papel da igreja não é atacar, o papel da igreja não é retrucar, o papel da igreja não é desmoralizar e nem desrespeitar. O papel da igreja é continuar fazendo a obra que Deus lhe chamou para fazer, e deixa o resto com Deus. Nós somos chamados para reconstruir as muralhas. Nós temos diante de nós esse desafio do relativismo moral. Eu coloquei aqui: a sociedade moderna promove a ideia de que cada um pode definir sua própria verdade. Essa questão da independência. A minha verdade é minha, meu corpo, minhas regras, o que mais? Minhas leis. Não tem esse negócio aí, né? Essa questão da identidade. Isso mina os valores absolutos da palavra de Deus. Escute isso aqui: a família precisa reafirmar a Bíblia como padrão moral absoluto. Me explique isso, pastor. Primeiro a Bíblia, depois a sua opinião. Ah, porque eu penso assim, eu entendo assim. Nós temos uma regra de fé, nós temos uma regra de conduta, e ela serve para dentro da minha casa também. Ah, porque eu ouvi lá fora que é assim, o professor tal, o mestre tal. Primeiro a Bíblia, depois a opinião de quem quer que seja. Quem rege sua casa, quem rege seus princípios, quem rege a sua conduta é a palavra de Deus, e ponto final. Olha o que é que está escrito aqui, João 17:17. Vocês conhecem esse texto? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a... Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lembra do Salmo 119, verso 11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra do Salmo 119, verso 9? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Lembra do Salmo 119, verso 163? Companheiro sou de todos os que te temem e amam a tua lei. Essa palavra aqui é a nossa regra, é a nossa bússola, é a nossa conduta. Ela nos guia, ela nos rege, ela nos leva, ela nos ensina. Nós estamos guiados por ela. Então, primeiro a palavra de Deus, depois a opinião de quem quer que seja. Segundo lugar, Josué não só teve que enfrentar o relativismo moral, mas ele teve que enfrentar pressões sociais e culturais. A cultura impõe modelos de famílias contrário ao plano original de Deus. Correr aqui para não extrapolar o horário. Muitas famílias
cristãs se sentem pressionadas a se adaptar ao mundo, como Josué, é necessário escolher, escuta isso aqui, corajosamente servir ao Senhor, mesmo contra a maré. A igreja é o contrafluxo, diga comigo, contrafluxo. Diga comigo, contra cultura. Diga comigo, contra correnteza. Não me importa, meus irmãos, como eles estão vindo de lá para cá. Nós vamos daqui para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa no que eles acreditam ou o que eles pregam. Pode até vir com um rosto bonitinho, disfarçado de coisas agradáveis, mas Deus nos dará o discernimento para nós entendermos quando o diabo está vindo para tentar destruir a igreja. Deus está levantando atalaias. Eu gosto muito do segundo livro das Crônicas, especificamente o capítulo 20. No capítulo 20 a Bíblia diz assim: Amonitas, Moabitas e os do Monte Seir uniram-se para virem derrotar Josafá. Josafá foi um dos reis que reinou no Reino do Sul. Reino do Sul formado por 2 tribos, Reino do Norte formada por 10 tribos. No Reino do Sul lá estava Josafá, um dos homens que o seu ministério foi quase que ilibado, apesar dele ter cometido um erro de aliançar-se com Jezabel, e foi isso que enfraqueceu Josafá. Mas a Bíblia diz que essas 3 nações se juntam para virem contra Josafá. A teologia chama isso de confederação das nações. A Bíblia diz que eles estão vindo lá para cá. Amonitas e Moabitas, eles ficaram muito famosos na Bíblia por serem conhecidos como os chacais do deserto. Eles eram destruidores de povos. Por onde eles passavam, eles avassalavam, eles destruíam tudo. Eles eram colecionadores de crânios. Se juntaram e vieram contra Josafá para dizer: vamos varrer você da face da terra. Mas onde é que eu quero chegar aqui? É que se você ler os versículos 2 e 3, aparece a seguinte expressão: vieram alguns e avisaram a Josafá: os teus inimigos já estão em Azazon Tamar, na região de Engedi, já estão perto, Josafá. Esses alguns aqui, sabe quem eram eles? Atalaias. Você sabe qual era o papel do atalaia? O atalaia tinha que ficar na torre de vigia ou nos lugares altos. Para quê? Para que ele tivesse uma visão privilegiada. As guerras nós venceremos nos lugares altos, com uma visão privilegiada. Bendito seja o nome do Senhor, tendo domínio da visão. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a atalaia ficava nos lugares altos, tinha que ter em suas mãos uma buzina ou um chofá, como você queira chamar. Ele precisava saber tocar o chofá no sonido certo, porque tinha o som para o despertamento, tinha o som para a troca de turno e tinha o som para avisar quando os inimigos estavam aproximando-se. O atalaia não podia cochilar, não podia dormir, ele tinha que estar em estado de alerta 24 horas. Deus te dará graça e força para você estar em estado de alerta 24 horas, protegendo sua casa e a sua família. O atalaia precisava ter uma visão apurada, para de longe ele saber quando era o mal que se aproximava. Ei, Deus dará a visão correta para você se aproximar de longe. Deus mostra, Deus dá visão, Deus dá sonho. Que diga a minha esposa, nesse quesito aí. Esses tempos agora nós tivemos uma experiência muito forte lá em casa. Uma situação que Deus mostrou para ela e mostrou para mim através de sonho. E olha que ela sabe como é que eu sou nesse quesito aí. Nós já estávamos meio que sentindo, não vou dizer desconfiado, porque pai e mãe não desconfia, pai e mãe sente. Meio que sentindo ali que tinha algum negócio. Eu tive um sonho e ela chegou para nossa filha disse: ó, cuidado com tal coisa. Como diz lá na minha terra, foi batata. Você conhece essa expressão, batata? Quer dizer, foi certeza. O que eu quero dizer para você, sabe o que é nesta noite? Deus te dará a visão para você enxergar o mal de longe. Você não vai perder aqueles que Deus elegeu para serem instrumentos e bênçãos na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus está levantando na tua casa, na Oceano da Graça, atalaias. Deixa eu dizer de novo: atalaias que estarão de prontidão para dizer e avisar quando o mal estiver aproximando-se. Ninguém vai entrar na tua casa para fazer ciranda com os teus filhos. Ninguém vai entrar na tua casa para destruir o teu lar. Toda a influência do mal, na autoridade do nome de Jesus, cairá por terra, porque Deus te levanta como um atalaia. Quem recebe essa palavra nesta noite, glorifica o nome de Jesus neste lugar. Você foi chamado para ir na contramão da lógica, como disse Paulo em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Essa expressão transformar-se aqui, ou conformar-se, melhor dizendo, é amoldar-se, é aceitar, é se adequar. Você se lembra daquela teoria do sapo na água quente? Muita gente conhece aqui, né? Se você pegar uma água fervendo e jogar um sapo dentro da água fervendo, ele vai bater na água e vai pular para fora. Mas se você só amornar a água e colocar o sapo lá, ele vai procurar um lugarzinho, a aguinha morna. Aí você vai aquecendo a água bem devagarinho, quase que de forma imperceptível. Daqui a pouco a água está fervendo e o sapo está cozinhado, sem nem perceber que a água foi sendo aquecida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo pode usar as suas estratégias, mas Deus nunca perdeu uma para ele. Você não vai se adequar, você não vai se amoldar, você não vai aceitar. A igreja foi chamada para ir na contramão da lógica. O teu lar, a tua casa, o meu lar, a minha casa, é um projeto do eterno, do Altíssimo, e a palavra com a qual sairemos daqui esta noite não será outra senão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória do Senhor. Teus filhos serão instrumentos que glorificarão a Deus. Pastor, mas o meu filho não está na posição que eu queria. Recebe essa palavra: aquele que hoje te dá preocupação será o maior orgulho da tua casa. Aquele que hoje talvez traz vergonha será aquele o referencial para a tua casa, para a glória do nome de Jesus. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Eu fico imaginando, sabe o quê? Para devolver o microfone aqui e não cansar mais vocês. Eu fico imaginando, sabe o quê? Aquele endemoniado de Gadara. Quem chegava em Gadara, alguém dizia logo o quê? Cuidado, que naquela família tem um camarada que é possuído por uma legião de demônios. Ele habita nos cemitérios, mas ele sai por aqui se cortando e ninguém resolve o problema dele. A polícia, as autoridades já tentaram, já resolveram o problema. Ele quebra os grilhões, nada resolve o problema dele. Depois que Jesus entra na aldeia de Gadara, vocês conhecem em Marcos capítulo 4 verso 35, Jesus vai atravessando o mar, levanta-se uma tempestade. Curiosamente, a mesma palavra que Jesus usa para acalmar aquela tempestade, ele usa para falar com os demônios que estavam no endemoniado de Gadara. Subentende-se, sabe o quê? Que aquela tempestade não era uma tempestade comum. O diabo sabia para onde Jesus estava indo. Parece que eu vejo o diabo na sua reunião com os demônios dizendo: precisamos impedir que ele chegue aqui, porque se ele chegar aqui a gente perde o controle, perde a força, perde o domínio, perde o poder. Porque o diabo é um valente, mas tem um valente maior chamado Jesus. E quando Jesus entra no lugar, ele amarra o valente e domina o lugar. Levantou-se a tempestade para impedir Jesus chegar lá em Gadara para libertar aquele rapaz. Eu libero uma palavra nesta noite sobre a tua casa e sobre a tua família. Nenhuma tempestade vai impedir que o valente maior chegue na tua família. Louvado seja o nome do Senhor, e mude a história da tua casa.
Vocês conhecem a história? Jesus acalmou o vento e a tempestade. Chegou do outro lado. Quando Jesus pisa na praia do mar, a Bíblia diz que os demônios ou endemoniados estavam lá no cemitério. Alguém disse que de onde Jesus estava para o cemitério dava mais de 1 quilômetro. Estremeceu tudo no cemitério. O poder de Jesus foi tão grande que ele pisa aqui e estremece lá. Eles correram para a presença de Jesus, pediram clemência, eles rogaram. Vocês conhecem a história? Jesus liberta aquele homem, uma legião de demônios sai dele. Cerca de 6.000 demônios. A parte mais sublime do capítulo 5 de Marcos é o verso 20. A Bíblia diz assim: ele estava depois sentado aos pés de Jesus, servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia: aqueles que hoje se apresentam como os maiores problemas, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que forma Ele vai agir, mas Ele vai trazê-los para os pés de Jesus. Essa história de que teus filhos e teu marido, ou teu parente, ou alguém por quem você ora, vai terminar com uma vida miserável, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Sabe como é que vai terminar teu marido e teus filhos? Na oceano da graça, com uma Bíblia igual a essa aqui, debaixo do braço, dando glória a Deus, pregando o Evangelho e louvando ao Senhor. Tu vai ver os teus aos pés de Jesus. Olha o que diz o texto: aos pés de Jesus, bem vestido, porque Evangelho moraliza. Quando você vê imoralidade, licenciosidade, indecência, não tem Evangelho. Evangelho moraliza. Bem vestido, a Bíblia diz assim: e em sã consciência. Mudança de mente, metanoia. A palavra metanoia vem do grego meta, mudança, noia, mente, mudança de mente. Mas onde é que eu quero chegar? Antes alguém chegava em Gadara, apontava para aquela família e dizia: eles têm alguém na família deles que é a maior vergonha deles. Depois de Jesus, alguém vai para Gadara e chega lá e aponta para aquela família e diz: está vendo aquela família? Ali tinha alguém que era a maior vergonha. Hoje é a maior alegria e o maior orgulho, porque o endemoniado de Gadara tornou-se um missionário e pregador. Ele chegou para Jesus e disse: eu quero ir por toda a Decápolis, pregar por todas essas 10 cidades. Jesus disse: você vai, mas primeiro passa na sua casa e mostra na sua casa o que eu fiz por você. Primeiro altar em casa, primeiro púlpito em casa, primeiro sacerdócio em casa, primeira obra missionária em casa, primeira adoração em casa. Depois você vai atingir toda a sua vizinhança. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você: você e sua casa servirão ao Senhor. O que hoje é vergonha na tua casa vai se tornar orgulho e alegria. Quem crê nessa palavra vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. Alguém canta aqui? Canta, tenho certeza. Pega o microfone aí, me ajuda. Segure na mão dessa pessoa, por favor. Dá para fechar os corredores aqui? Segurou na mão dessa pessoa, há uma palavra de Deus em você para ela. Levante a mão dela, por favor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra é profética. Eu creio que ela, ao ser proferida aqui nesta noite, pastor Sival, correntes serão quebradas, ataduras serão despedaçadas. Há uma palavra profética neste lugar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segurando na mão dessa pessoa, diga para quem está do seu lado: o que é vergonha hoje será orgulho na tua casa, para a glória do nome de Jesus. Que a
pela tua casa. Eu oro agora pela tua família, pelo teu lar. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora a palavra de Deus, que ela vá ao encontro agora dos teus, e que grilhões sejam quebrados nas vidas dos nossos, para a glória do nome de Jesus, e que toda preocupação hoje se torne orgulho e alegria amanhã. Que o Senhor livre a tua casa de toda influência maligna. Que a tua casa seja um altar, a nossa casa seja um altar para a glória do nome de Jesus. Porque eu e a minha casa